E as ações da Magazine Luiza, depois da forte queda desde o final de 2020, está passando por um momento de reviravolta. De julho para cá, no pior momento, a ação subiu 89%. Ela bateu próximo a R$ 2,00 e fechou a última segunda-feira na casa dos R$ 4,04. E o que está acontecendo com as ações da Magalu? Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de começar, dá um like se você não é inscrito. Inscreva-se, ative as notificações e comentem. Vocês investem nas ações da Magalu? Eu vou sortear essa caneca do canal e um livro Investidor Inteligente. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 no meu Instagram, nos Stories. Então aproveite para me seguir lá também. E vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar de Magalu, um case que teve algumas reviravoltas, né, ao longo dos anos. E quando a gente olha, né, para a performance da ação, todo mundo queria a nova Magalu. De repente, a Magalu desmoronou. A ação que um pouco mais de um ano, né, era negociada na casa dos R$ 20, acima dos R$ 20, hoje a 4 e depois de uma alta, né, de quase 90% aqui. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, né, do início do ano para cá, que a ação já tinha apanhado bastante, né, começou olhando o ano próximo a R$ 6, R$ 7, a ação foi para casa dos R$ 2, né, ali no início de julho, e agora a gente teve uma reviravolta, uma retomada, a ação aqui acima dos R$ 4, né, nesse período aqui, nesse pior momento aqui, subiu 89%, e o que está acontecendo, né? Bom, vamos olhar para alguns pontos importantes. O resultado do último trimestre é importante para a gente analisar o que está acontecendo, e quando a gente olha, né, esse primeiro foto aqui do resultado, o que a gente vê? Bom, vendas totais crescendo 1,3%. Então, não tem nada de novo aqui, né? Pelo contrário, um crescimento mais lento do que a gente via na Magalu. Receita bruta caindo 5%, receita líquida caindo 5%. Quando a gente olha para a margem de lucro, né? Aqui teve uma melhora de 3 pontos percentuais. EBITDA caindo 1,7%. E o lucro líquido, né, que era um lucro, virou um prejuízo de 135 milhões e no ajustado aqui 112. Então, primeiro olhar aqui nessa foto, não tem nada de bom. Então, como a ação sobe tanto, ainda mais depois do resultado? Vamos olhar aqui alguns pontos importantes, pessoal. E como de costume, eu deixo todos esses dados, né, tabelas, gráficos, no meu canal do Telegram. Então, se você não faz parte, entra lá e acompanha esse vídeo com esses dados, tá? Quando a gente começa a olhar para as vendas, né? Então, vendas totais. Aqui inclui lojas físicas, online, né? O online próprio, o 1P e o 3P, que é o Marketplace. O que a gente vê? Ela está crescendo muito pouco, né? Na margem agora, o crescimento parou, que era uma empresa de growth. Basicamente, isso mudou. Pega segundo TRI de 22 contra segundo TRI de 21, crescimento de 1%. Quando você olha a foto, né, num período maior, um crescimento de 34% ao ano aqui. Então existe um crescimento, mas hoje não mais. Então a empresa passou por uma reprecificação, né, um re-rating do nível de múltiplo em função desse crescimento que a gente não consegue mais enxergar. Quando a gente olha para as vendas online, é a mesma coisa, né? Em relação ao passado, crescendo 2%, praticamente nada, né? No período maior, 61%. Então acho que é importante olhar que uma empresa que cresceu muito hoje, cresce pouco. Bom, e quando a gente evolui aqui nesse resultado, né, vamos olhar aqui para o lucro bruto, e aqui nós temos sim um ponto importante, né? Teve um ganho de margem em relação ao ano passado de 3 pontos percentuais, isso é bastante, tá? A margem aqui bruta da empresa saiu de 25,6 para 28,6. Então isso aqui ajudou operacionalmente, né, aqui, no core dela aqui, né, logo depois dos custos da operação, a gente vê aqui uma melhora. Então isso aqui ajudou, porém, quando a gente olha, né, para o resultado como um todo, logo depois, né, quando a gente olha para as despesas administrativas, vendas gerais, o que a gente vê? Uma queda, né? Então, tudo que ela teve ali de ganho na margem bruta dela, ela praticamente entregou com o aumento de custo aqui com venda, né? Venda representando 3,9% em relação a 2,8% no ano passado. Então tudo isso deu uma piorada, né? As despesas totais operacionais, né, representaram aqui 23,3% contra 20,4% no ano passado. Então teve aqui sim uma piora. E aí quando a gente evolui nesse resultado, né, e a gente vai começar a olhar para o financeiro, a gente vai ter um ponto de atenção aqui. Quando a gente olha para a dívida, então uma das coisas que preocupou o investidor nos últimos trimestres, né, era a questão de dívida, de caixa, recebíveis, como isso estava se comportando em um determinado momento ali onde o mercado não estava tão líquido, né? Não estava fácil fazer novas captações, novos follow-ons. E aí quando a gente olha aqui para a dívida dela, praticamente estável, o nível de caixa também praticamente estável,
Aí quando a gente olha para o caixa líquido aqui, né, os recebíveis, não teve mudança nenhuma, né, no último tri, comparando aqui a evolução dela. Quando a gente olha para os recebíveis, né, teve uma melhora. Então considerando aqui o caixa líquido, né, que ajustado pelos recebíveis, ela saiu de 1,5 bilhão para 2,1 bilhões de reais, tá? Então teve uma melhora aqui significativa. Isso é um ponto positivo, tá? Apesar do resultado em si não ter sido bom, a gente vê uma melhora aqui nessa posição de caixa. Lógico que o resultado financeiro tem atrapalhado as empresas em geral, né? Então pensa que quem tem custo da dívida em CDI, o CDI com essa porrada acaba tendo um custo ali bem alto no DRE, de forma geral, né? Empresas do varejo, empresas que são alavancadas, empresas que têm dívida, acabam tendo esse impacto. Quando a gente olha aqui para o resultado financeiro líquido da Magalu, né? Quase 500 milhões de reais de custo em relação ao ano passado, 220. Então isso tem um impacto forte no balanço das empresas, né? O CDI alto acaba atrapalhando. E aí, dando sequência, né? Vamos olhar aqui para o fluxo de caixa, que esse aqui é um ponto que chamou a atenção dos investidores, né? Quando você pega o fluxo de caixa das operações, a Magalu teve aqui uma geração, né, de 1,3 bilhão de reais. E aí quando a gente evolui aqui, né, nesse gráfico aqui, para chegar no final no caixa ajustado dela, ela teve esse 1,3, aí depois disso teve um capex de 200 milhões, pagamento de leasing em juros de 400, dívida 100 milhões, dividendos 100 milhões, e ela chega aqui no final, né, com caixa ajustado de 9 bi, ou seja, né, teve uma melhora de 500 milhões no final das contas. E qual a explicação, né, para essa melhora aqui, principalmente para a geração de caixa operacional da empresa? Redução do capital de giro, tá? Então, ela teve aqui uma melhora de quase 1,1 bilhão de reais na melhora do capital de giro. As empresas do e-commerce, elas vinham sinalizando isso, né? A Via Varejo também, elas vinham reduzindo ali capital de giro. Capital de giro consome ali muito caixa, né? Então, isso ajudou bastante. É um ponto positivo. Do lado de crescimento, a gente não viu esse crescimento. Do lado de margem bruta, uma melhora do lado aqui de fluxo de caixa, de geração de caixa operacional. Então, esses pontos ajudaram muito a Magalu, né? Como eu falo aqui, lucro é uma questão de opinião, né? Porque grande parte dos custos, né, que a empresa incorre não são caixa de fato. Mas quando você olha para geração de caixa operacional, isso é positivo. E aí, Magalu tá barato ou não, né? Eu trouxe aqui essas contas aqui que eu fiz, peguei o valor de mercado do fechamento, né, abertura aqui da terça-feira, 26, pouco mais de 26 bilhões. A dívida líquida, considerando só caixa e a dívida, né, retira os recebíveis da conta, sendo mais conservador, e aí projetando um EBITDA daqui de 1,6 bi para 2022, a gente vê que a Magalu está sendo negociada 19 vezes e meia. Não é caro, assim, para uma empresa de e-commerce, assim, é até descontado, né, em relação à média histórica. Essa empresa foi negociada 100 vezes EV/EBITDA, até mais. O varejo é negociado entre 20 e 30, tá? Então acho que aconteceu um exagero de fato com o Magalu. Eu falei algumas vezes, né, o mercado está penalizando demais essas empresas, o que não faz muito sentido. Eu gosto muito mais de Via Varejo, dado o nível de múltiplo, né, negociada 2 vezes e meia, EV/EBITDA. Entretanto, né, essas empresas aqui foram penalizadas demais e esse movimento é meio rápido na correção também. Mas além disso tem um outro ponto, né? A questão de uma correlação de tudo que está acontecendo lá fora, aumento de juros, empresas de growth sofrendo. A gente viu isso ao longo do ano, né? Peguei aqui Magalu, Via Varejo, Mercado Livre e Amazon, e a gente vê esse movimento de forte queda até julho, depois uma recuperação. E apesar dos resultados positivos, né, que tem ajudado bastante esse movimento de alta do nosso mercado, tem uma correlação forte com o que está acontecendo lá fora também, né? Então, peguei no último mês, e o que a gente vê aqui? A Amazon subindo 26, o Mercado Livre, né, estado lá fora, subindo 55, Via Varejo 44, Magalu 44. Então, além dos bons resultados, né, ou de alguma forma, assim, resultados que prezaram por uma rentabilidade melhor, uma geração de caixa melhor, um conforto um pouco maior para o investidor que estava tenso com essas questões, que ajudaram bastante. Temos a questão dos Estados Unidos, né? No último decisão do Banco Central americano, né? Eles sinalizaram ali que a próxima dose do remédio, né? O próximo aumento de juros talvez não seja de 0,75, seja 0,50, eles vão observar para ver o que vai acontecer. Isso ajudou bastante essas empresas
que são atreladas ao segmento de tech, né, que tem múltiplos altos. No caso de Via Varejo não tem, mas está no mesmo saco, o investidor acaba tendendo como parecida e com uma correlação forte, tá, pessoal? Então acho que esses pontos aqui que eu queria trazer para vocês sobre a análise da Magalu, como eu falei, tem sorteio de livro e caneca do canal, deixei relatório de Via e Magalu, quem quiser baixar o link está aqui embaixo. E se você quiser saber um pouquinho mais, né, sobre como ter uma carteira personalizada dentro da Levante, eu tenho um time dedicado a isso, vou deixar o WhatsApp, vou deixar os contatos aqui, então o link está aqui embaixo. Fale com o nosso time e tenha uma carteira personalizada. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.